Olá, no Aprimorando Competência de hoje nós vamos conversar com Richard Vasconcelos, que é CEO da Leo Learning. Richard, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Perfeito. Conta um pouquinho aí da história da Leo Learning, o que ela faz. Tá. O propósito da Leo Learning é desenvolver novas tecnologias de aprendizagem, tentando desenvolver o máximo profissional dentro de uma empresa. Tecnologia, tudo na verdade no formato online, não é isso? Sim, exatamente. A gente cria experiências de aprendizagens que são memoráveis para transformar pessoas e organizações através da tecnologia. Perfeito. Dentro da sua experiência, o que o mercado tem demandado muito, que esse é o propósito do nosso programa. Entender o que o mercado efetivamente está demandando. A gente passou por um período um pouco difícil aí, eu costumo falar com os entrevistados sobre isso, mas o mercado está voltando a aquecer e naturalmente você tem que voltar a investir em treinamento. O que o mercado tem demandado e que a Leo Learning tem atendido? Tá, a principal coisa é que o foco é resultado. Então precisa ter resultado na aprendizagem e também custo-benefício. Então, por que a gente acaba conseguindo transformar muitas soluções de ensino tradicional para o online? Porque a gente consegue medir resultado. Então eu consigo falar exatamente quem fez, quanto tempo ficou, qual o resultado de aprendizagem, quanto que tirou numa prova, etc. Consigo medir isso. Consigo disseminar o conteúdo e dar uma perenidade ao conhecimento, fazer gestão do conhecimento. Então eu tenho um único tópico, um único material que eu consigo distribuir isso para o Brasil, para o mundo inteiro, com o mesmo custo. E quando eu tenho o turnover natural, eu consigo reutilizar. Então, por exemplo, um curso de ambientação de novos funcionários. Tem empresas que faz curso toda segunda-feira, ou todo mês, ou cada X tempo. E cada vez que você tem um funcionário novo, você tem que fazer novamente aquele curso. E aí como que você tira o CEO todo mês para dar uma palestra para os novos funcionários? Perfeito. Acaba sendo uma maneira de você otimizar e dependendo também do perfil de empresa, o turnover é alto, né? Exatamente. Às vezes porque as empresas não retêm, às vezes porque o perfil da empresa de querer pessoas performando melhor faz com que elas acabem trocando. Então você tem que ter um processo mais pronto, né? E nesse exemplo, por exemplo, varejo. Varejo é um segmento que tem um turnover alto. Exatamente. Então, e você tem um funcionário novo que no primeiro dia de trabalho consegue ver um vídeo do CEO falando com ele, é uma coisa bacana, é uma forma muito boa para receber o novo funcionário. Com certeza. Então, é uma forma de você conseguir criar o conteúdo perene, fazer gestão de conhecimento, baixo custo e melhor retorno no investimento. E você acredita, assim, na sua experiência, você é um cara, daqui a pouco a gente vai contar um pouco da sua trajetória, mas você é um cara que vem do online, você acredita que hoje o perfil de funcionário, que aí a gente está falando de pessoas de C-level, pessoas acima de 40, 50 anos e pessoas que estão sendo inseridas no mercado de outros perfis de profissionais. As pessoas estão entendendo a metodologia online de uma maneira muito produtiva? Como é que você enxerga isso? Eu acho que tem várias formas de enxergar. Primeiro, o acesso à tecnologia, que hoje é universal dentro do mercado de ambiente de trabalho. Então, por exemplo, eu gosto de brincar que hoje eu comunico com a minha avó através de WhatsApp, comunico com a babá da minha filha através de WhatsApp. Então, a comunicação via celular, principalmente, virou muito universal. Então, o acesso a gente consegue resolver. Democratizou bastante. Então isso facilitou. Agora é o seguinte, o principal desafio é a motivação. Como que eu consigo manter aquela pessoa engajada, motivada para concluir aquele curso? E aí, para fazer isso, existem várias técnicas, várias metodologias de ensino que a gente consegue aplicar e a gente tem uma expertise muito grande nessa forma de transformar um conteúdo ou presencial ou textual numa metodologia online que vai fazer um engajamento maior. Dá um exemplo, por favor. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente vai desenvolver um curso sobre vendas, tá? E a gente tem uma rede de lojas de brinquedos e a gente quer treinar 200 lojas de uma vez só sobre vendas. Então, em vez de eu ter uma videoaula de uma pessoa explicando, falando 1 hora sobre vendas, eu vou trazer desafios. Eu vou trazer um gamification, por exemplo. Talvez eu comece a jogar um desafio para aquela pessoa, para aquele colaborador. Ele tem que resolver aquele desafio. A partir do momento que ele resolve o desafio, aí eu jogo uma pílula de 5 minutos jogando a teoria.
depois eu trago um outro desafio, ele ganha pontuação, ele tem tempo, ele compete com outros vendedores em outras lojas, onde ele tem uma premiação, aumenta a participação de lucros dele. Então eu tenho diversas técnicas e são muitas técnicas de engajamentos curtos. Então eu não espero que ele fique passivamente assistindo um vídeo durante 1 hora. Mas toda hora ele vai ter engajamento de 2, 3, 4 minutos, algum momento que eu preciso de uma interação dele. Perfeito. Não tem como você não... Você me deu um gancho para uma pergunta que é bem... acredito ser bem pertinente. Porque é o seguinte, a gente trabalha com curso online, e curso online você tem que tentar fazer isso de uma maneira bem estruturada para você poder reter aquele aluno e ele continuar sendo seu aluno. Quando você está falando de treinamento em company, pressupõe-se que aquela pessoa é um profissional de uma empresa e ele tem que seguir as determinações e as diretrizes da empresa. E você ainda assim vê a necessidade de criar essa interação, porque pressupõe que esse cara, minha empresa está dando esse treinamento para mim, eu tenho que entender, e se o treinamento é bom ou não é tão bom, eu tenho que atender. Você acha que é importante ainda assim você fazer isso? Sim. Então deixa eu pegar o exemplo de curso normal, de instituição de ensino versus a educação corporativa. Se eu for fazer um curso online numa instituição de ensino, o meu objetivo é conseguir um diploma, conseguir algum tipo de formação, a qual eu vou ter que passar uma prova, e essa prova vai falar se eu passei ou não, se eu tenho aquela titulação ou não. Mas qual o impacto de negócio se eu tirar um 9 ou 7 naquela prova, na minha vida como estudante? Quase zero. Sim. Agora, se eu for para uma empresa, qual é o impacto da pessoa conhecer o meu produto? Eu vou vender, por exemplo, brinquedos. Se a pessoa conhece muito bem a fundo aquele produto, ele vende mais. Perfeito. Se ele não conhecer também, se ele for um 7, vai ser um 7 em vendas. Se ele for um 10 em técnica de venda, prospecção, sondagem, produto, enfim, ele vai ser um 10 em vendas. Aí você tem aí a diferença de um 7 para 10 a 30%. Então o impacto no negócio é muito maior. O impacto no negócio, eu concordo com você, ou seja, você está preocupado com o seu cliente que te contratou e você está coberto de razão de ser assim. Mas a minha pergunta é, será que esse funcionário, ele não deveria entender isso de uma maneira como um todo? Ou você já entende que isso não é normal, porque nem sempre a pessoa tem a capacidade de entender o online de uma maneira mais estruturada, e você precisa criar essas pílulas, essa interação, essa interatividade justamente para isso? Tá, então vamos pegar o nosso dia a dia hoje. Hoje existe uma pesquisa da Deloitte que mostra que uma pessoa é interrompida mais ou menos 9 vezes por causa do celular. A pessoa desbloqueia o celular 9 vezes por hora. Então a pessoa recebe um monte de e-mail, informação, tal. Então hoje em dia você é distraído muito facilmente e você pode estar assistindo um treinamento a qual você está no WhatsApp, a qual você está no Facebook, você está interagindo com outra mídia, está lá rodando. Às vezes até trabalhando mesmo. Ou até trabalhando. E a pesquisa também mostra que hoje em dia você tem tantas coisas para fazer que você tem menos de 1% do seu tempo disponível para se capacitar. Então a nossa concorrência de tempo é com outras coisas no ambiente daquele colaborador. Perfeito. Que não necessariamente um treinamento. E não necessariamente treinamento. Então, eu não posso fazer um treinamento muito longo, em termos de um objeto muito longo. Por quê? Porque a pessoa não tem tempo de fazer esse objeto de 20 minutos. Eu tenho que fazer vários objetos menores, mesmo que eu faça um treinamento longo, só que modularizado, com conteúdos menores, para que, como eu sei que o comportamento do meu consumidor vai ser esse, ele possa abrir o celular, parar, ver o vídeo, entrar no e-mail, responder, ir para uma reunião, voltar. Porque hoje em dia, vamos combinar, quando você recebe aquele vídeo no WhatsApp, a primeira coisa que você vê é o tempo. Se aquele vídeo tem 15 minutos, você fala, esse vídeo eu não vou ver. Nunca mais. Se você tem 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, você até abre para assistir. Então, o processo de tomada de decisão, se você vai continuar ou não, muitas vezes é duração. Então a gente entende esse comportamento. Aceita o comportamento e pronto, né? E aí adapta ao comportamento, em vez de forçar ele a aceitar o nosso curso de 1 a 2 horas. Tem que simplesmente entender que o consumidor mudou, enfim, o espectador mudou e aceitar. E como a gente sempre gosta de abordar um tema de uma maneira mais aprofundada, vamos falar de ambientação, já que você começou com isso. Tá bom? Por exemplo, hoje as marcas, as pessoas para consumir uma marca,
elas não só avaliam se aquele produto é bom, mas elas querem saber a reputação daquela empresa. Sim. Se a empresa efetivamente é boa, se ela tem princípios éticos, etc. Dentro do processo de ambientação, isso é demandado para vocês de colocar os valores, não só a visão, missão e valores que ficam pregados num quadro da empresa, mas que efetivamente isso tente entrar no DNA da empresa? Sim. Quer dizer, o DNA da empresa tente entrar dentro do funcionário? Sim, você falou em termos de consumidor, mas se você nos colocar como profissionais entrando numa empresa, na experiência do consumidor, existem pesquisas que mostram que um novo funcionário, dentro do primeiro mês, ele toma a decisão se ele vai ficar naquela empresa ou não. Então, a forma que você recebe aquele funcionário é muito importante. Então, a maioria das empresas, como que recebe um funcionário? Chega um funcionário novo, o gerente, o diretor, a pessoa está, estou ocupado agora, vou conversar com você daqui a pouco. Aí chega ali, não tem computador, não tem a mesa, não está arrumado. A pessoa fica lá, conversa com aquelas pessoas ali. Tá? E não tem um treinamento, uma forma que a pessoa se ambienta de uma forma organizada, estruturada. Então a pessoa acaba se ambientando no dia a dia. Sim. E acaba pegando no tranco, né? Pegando no tranco, exatamente. E acaba não absorvendo conteúdos fundamentais para que a pessoa até possa tomar a decisão se eu fiz a escolha certa ou não ao entrar nessa empresa. Então trabalhar missão, visão, valores. Por exemplo, a gente está com uma empresa agora que ela tem sede em São Paulo, escritório no Rio, Bahia e Goiânia. E ela quer que o funcionário conheça esses escritórios, então a gente está indo fazendo vídeos de realidade virtual, 360, onde a gente consegue mostrar os ambientes físicos dessas 4 localidades. Então a pessoa consegue pegar um óculos 360 e navegar dentro dos outros escritórios. Então olha a experiência que você está proporcionando àquele novo colaborador. A pessoa fala, eu estou numa empresa fantástica, onde eu estive lá, eu juro, eu estava lá. Estive lá em Salvador, vendo a sede da empresa, mas as pessoas não saíram do escritório de São Paulo. Na verdade, uma das primeiras experiências de treinamento que eu tive foi na Castrol, que a gente tinha um turnover muito alto, e eu dei a sugestão para o CEO que ele tinha que fazer a ambientação, ele e os diretores, 2 segundas-feiras por mês, para não ocupar o tempo do cara. Só que ainda assim tinha um problema, o que a realidade online acabou tirando isso, porque se você grava isso e cria interação com as pessoas, acaba que esse problema de repente da agenda daquele executivo, que é um cara ocupado naturalmente, isso acaba. Então o que vocês fazem na mente, o que vocês acreditam é exatamente isso. Quanto mais o cara se sentir na primeira semana motivado, mais isso tem chance de reter esse funcionário. Exatamente. E mais rápido ele entra na empresa, mais rápido ele começa a produzir, dar resultado. Então você tem uma gama de fatores aí que vai aumentar tanto o desempenho, produtividade, engajamento, etc. Perfeito. E para finalizar, Richard, até a gente gosta de entender um pouquinho a história, porque afinal de contas quem assiste a gente são pessoas da área de RH, muita gente da área de treinamento. Conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você começou e como é que você veio parar aqui tocando a Liu Learning. Tá ótimo. Eu comecei na Estácio, então a minha família fundou a Estácio, meu avô fundou em 1970, eu entrei na Estácio em 2004, e na época, minha área é TI, formação em TI, a gente precisava desenvolver o online da Estácio. Então eu acabei sendo responsável por desenvolver toda a parte de ensino à distância da Estácio, a parte de tecnologia, era sobre minha responsabilidade. Então, entrei muito cedo nesse mercado, desenvolvendo um projeto muito inovador, que hoje é um dos maiores do Brasil. Saí da Estácio em 2009, fui fazer mestrado na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e quando eu morava na Inglaterra, eu trabalhei numa empresa chamada Liu Learning. E aí, eu fiquei um tempo trabalhando lá. Quando eu saí da Liu Learning, meu objetivo era abrir uma empresa no Brasil, nessa área. Eu acabei virando sócio deles aqui no Brasil, e abri junto com eles. E na época, a Liu Brasil foi o primeiro escritório internacional da empresa. Hoje a empresa é uma empresa global, temos 19 escritórios em 5 continentes e é o maior player nesse mercado do mundo. E aí eu tive a oportunidade de pegar todo esse crescimento e todas as novas tecnologias que a gente tem desenvolvido aqui e trazendo isso para os nossos clientes. Tá, e você está há quanto tempo? Na Liu já há 5 anos aqui no Brasil. Entendi. E você percebe uma evolução do mercado agora pós-crise? Está começando, a gente percebe uma reação, a gente percebe que
todo mundo enxerga a importância. Quando começa a crise, todo mundo corta o primeiro verbo de orçamento. E de marketing, né? Eu não consigo entender, né? E aí, quando precisa retomar, percebe que as pessoas não estão capacitadas. Sim. Então, começa a retomar. Então, sim, a gente começa a perceber agora as empresas voltando a investir, voltando a desenvolver projetos. Maravilha. Obrigado, Richard. Obrigado. Esse foi mais um Aprimorando Competências com Richard Vasconcelos, CEO da Liu Learning. Muito obrigado. Um abraço.